Fala galera, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Forfis em Campo. E hoje a gente vai falar sobre mais um tema da Copa do Mundo. Hoje, dia de abertura da Copa do Mundo, né? A gente está gravando esse podcast aqui no dia 11. Então, acho que a Copa ela cria vários momentos muito marcantes, né? Histórias de superação, histórias marcantes, pessoas que se tornam ídolos dos seus países. É um evento esportivo muito legal, assim, e o Brasil, mais que qualquer outro país, é um país que vive muito esse evento. Mas essas Copas do Mundo também têm suas histórias tristes, né? E nós, como fisioterapeutas, falamos muito sobre, infelizmente, sobre lesão e que são histórias tristes, né? E hoje o grande objetivo da nossa fala hoje é falar sobre a lesão do Wesley, né? Que infelizmente foi cortado da Copa, né? Recentemente, nosso último amistoso preparatório para a Copa do Mundo de agora de 2026. E a gente falar um pouco da Copa antes da Copa, né? As coisas que acontecem antes dela. E para isso estou aqui com nossos sócios, né? Caio, Rafa, Lucas, Gabriel, então todos sejam bem-vindos. E eu queria começar falando um pouco sobre essa lesão. Queria que vocês falassem um pouco sobre a lesão em si. Foi uma lesão grau 3 de adutor e a gente sabe o tanto que essa lesão ela é impactante, né, para que o atleta não consiga estar apto, mas as pessoas muitas das vezes não sabem realmente a gravidade dessa lesão e tudo que isso pode gerar para o atleta para ele não estar presente numa Copa do Mundo que tem aí sua duração de quase 2 meses, né? Então, Rafa, eu queria perguntar para você primeiramente, é, por que que o Wesley teve que ser cortado da Copa? Como que é tomada essa decisão dentro do ambiente de clube? Eu sei que você passou tanto por um ambiente, né, fora do país, como um ambiente no Brasil, e eu queria que você falasse para as pessoas como que é tomada essas decisões para que seja cortado ou não cortado. Cara, primeiro assim, é uma situação muito difícil, né, pro próprio atleta, pro departamento médico. O médico ali, principalmente, é um cara que vai ter uma autoridade muito grande dentro dessa tomada de decisão. Logicamente que em conjunto, o trabalho é em equipe sim, mas em momentos como estes, o médico e o fisioterapeuta são sim os profissionais que mais vão realmente participar dessa tomada de decisão final. Pensando simplesmente, né, no fato da lesão, na ocorrência e não no que pode ter gerado essa lesão, o que tem que ser levado em consideração aí é a severidade. A gente está falando do fator tempo, e a gente já vê que, mesmo antes de sair um diagnóstico, já se notava a possibilidade de uma lesão mais severa, porque o atleta fica incapaz de continuar o jogo. Talvez se fosse uma lesão funcional, poderia até ter seguido, ou ter optado por sair, mas a gente não ia ver uma preocupação como a gente viu ali, né, na própria reação do Wesley no momento da ocorrência. Depois daquilo, tentar controlar emocionalmente o atleta de alguma maneira, que é muito complicado, mas deixar muito claro sobre as expectativas e realidades do que pode acontecer. Primeiro, ao treinador e à direção, né, responsável ali da CBF, para que eles já se antecipem sobre quem são os atletas que estão na lista para uma possível convocação, o caso esse atleta não siga, né. Então, é informar imediatamente, nós não temos o diagnóstico final, porém, toda a condição clínica do atleta nos indica que é uma lesão severa, nós vamos fazer o exame de imagem, que é a ressonância magnética padrão ouro. Esse laudo pode demorar um pouco mais para sair, mas vocês já estrategicamente, precisam estar pensando em um plano B. A partir do momento da saída desse exame de imagem, né, e da constatação dessa lesão, do nível de gravidade, aí já vem a decisão para um caminho A, um caminho B. No caso, foi constatada uma lesão severa, que inviabiliza a continuidade do atleta, e aí sim,
né? Chamar o atleta, comunicar o atleta sobre o que realmente já havia sido pensado, que isso se confirma, infelizmente, e dar o double check ali para a CBF, para o Ancelotti, para que eles possam se movimentar o mais rápido possível para a convocação de um substituto. E isso são frações de horas, né? Esses checkpoints precisam ser feitos, até porque vai ter uma interferência muito grande da imprensa, da mídia, com pessoas tentando infiltrar, e aí também proteger, né, a integridade do atleta, a integridade da própria seleção, é um papel muito importante e que tem um impacto imenso aí. Boa. Cara, e aí uma coisa muito, que as pessoas têm muitas dúvidas, né, talvez para nós, somos da área, que temos experiência, não seja tanto, mas algumas pessoas me perguntam muitas vezes, fala assim: "Matheus, poxa, mas por que que o Wesley foi cortado e o Neymar, que também está lesionado, não foi cortado?". Lucão, por quê? Explica um pouco pra galera por que existe essa diferença, qual que é essa grande diferença, né, que existe? Acho que um ponto que a gente tem que ressaltar e a informação ela é passada de forma muito crua, né, principalmente pelas mídias. Eu estava lendo a informação da própria CNN, falando sobre a lesão do Wesley e ele fala um grau 3, né, a gente não sabe se é um 3A, se é um 3B, se é um 3C. A gente imagina pelo tempo que foi dado de prognóstico e pelo atleta, a hora que ele sentiu, mas a gente nunca sabe exatamente o que ocorreu de fato, né. Mas se a gente for comparar uma lesão com a outra, no Neymar pela informação divulgada, a gente teve uma lesão grau 2 e se eu não me engano foram 4, 6 semanas antes do início da Copa do Mundo, né. É claro que, né, a gente já foi polêmico da última vez, mas, tem um tempo hábil aí dentro desse processo. A lesão do Wesley foi o último amistoso, ele tem uma semana até a Copa, uma lesão de uma severidade maior, né, um grau maior, uma área de extensão de lesão maior. Possivelmente um 3C, pelo que a gente viu de prognóstico ali, que é uma lesão intratendínea, a vascularização é muito pior ali, então é uma área de cicatrização ruim, consequentemente vai ter muito mais tempo para ele retornar à demanda do esporte ali, né. Já o Neymar teve uma lesão grau 2, a gente não sabe muito bem se foi uma 2A, uma 2B ou uma 2C, essa é uma dúvida que ficou, porque não foi divulgado especificamente a área, né, a tomografia da lesão. Mas considerando uma extensão menor, consequentemente ele teve mais tempo hábil para retorno, mas mesmo assim a gente ainda não sabe se de fato ele vai estar apto para jogar dentro da Copa do Mundo ou como que vai ser esse retorno, né. Perfeito. Eu acho que um outro ponto que é extremamente relevante é a gente falar sobre a estrutura lesionada em si. É muito diferente uma lesão de adutor para uma lesão de panturrilha. Cara, explica um pouco essa diferença e o que que você encontra, assim, o que que a gente pode esperar da diferença de tratamento entre lesões e entre músculos diferentes, que a gente sabe, existem diversas diferenças, principalmente em relação à função do músculo, né, que ela exerce dentro do esporte que a gente tá analisando também. Sim, a diferença, sim, para as pessoas entenderem, o adutor, ele, segundo os estudos, né, da UEFA, como a gente já citou algumas vezes, ele é o segundo grupo muscular mais incidente de queixas, né? Tanto queixas que vetam com alta severidade na parte muscular e sem severidade, né? E a diferença entre, vou dar uma opinião bem clínica, que eu acho que é importante. Se eu fosse separar os 4 grandes grupos, né, que tem a incidência de lesão no futebol, qual é mais fácil de reabilitar, né, se começar o primeiro seria o adutor. E o último, empatado com o quadríceps, é a panturrilha, de dificuldade, né, de evolução, né? Então aí vem a questão da importância do gesto, né, que a panturrilha tem sobre algumas demandas no jogo, para algumas demandas para alguns atletas, né? E a própria literatura traz que mesmo uma lesão 3C, o tempo, se você comparar os grandes músculos, o do adutor é o menor de todos, por retorno. Aí vem as teorias de plausibilidade, regiões que são hipovasculares, anatomicamente é um músculo mais fino, que teoricamente ele é mais secundário e terciário nas ações comparando os outros grandes grupos, se você olhar a anatomia dos músculos, né? Que tem sentido também essa teoria. Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho um atleta da Série B do Campeonato Brasileiro, ele teve uma lesão 3C, fez um jogo na última semana, 30 minutos, ele voltou, né? 7 semanas, ele voltou com 7.
A reabilitação foi bem conduzida pelo clube, inclusive, mas se você comparar, por exemplo, uma 3C de posterior, né, ou quadríceps que tem que estar bem diagnosticado, cara, é bem diferente o tempo de retorno. Então, vamos resumir que o tamanho do músculo, a importância mecânica que ele tem, vai fazer você retornar mais rápido. E tem aquela diferença que, até discuti esse caso com o Rafa, eu mostrei, né, a imagem desse atleta. A gente sabe assim, quanto mais para cima ali no ramo púbico inferior, a lesão do adutor tem uma diferença assim, se a gente olhar, né, para quem se a lesão estiver lá em cima, a tendência é de ser mais dura a evolução. Se a lesão desce um pouco mais para a região miotendínea, no terço médio mesmo, é a segunda pior. E quando ela já está mais para baixo do terço distal médio, teoricamente evolui mais rápido, que era essa do Paulo, inclusive, né? E a gente afirmou, o clube deu o prognóstico, falei, cara, geralmente é de 6 a 8 semanas, e realmente ele evoluiu. Só para as pessoas entenderem, se você pega uma 3C panturrilha, né, cara, por experiência, assim, e tem que estar bem diagnosticado esse 3C, é no mínimo de 10 a 12 semanas, olhe lá, né? Inclusive, se a gente compara 3C por 3C, panturrilha e adutor, se você ver as 4 primeiras semanas iniciais clínicas, são completamente diferentes, cara. A limitação é muito maior na panturrilha, é visível isso, né? Então, eu acho que aí vem a expertise do profissional para saber evoluir direito, né? O caso do Wesley, para mim, ele já se torna complexo de cara, porque, na minha opinião, jogadores de alta intensidade, né, eles necessitam mais do corpo, do sistema musculoesquelético e se caracterizam com um alto risco de reabilitação. Então, a reabilitação, o RTP tem que ser muito detalhado, comparando, vou dar um chute aqui, né? O Wesley é muito intenso, sei lá, o Léo Pereira, lento, assim, né? Comparando das devidas proporções. Então, esse é um outro detalhe que também influencia na evolução da reabilitação por lesão. Boa. Eu acho que um ponto que você citou, Caio, muito legal, é o quê? É o impacto dos músculos no gesto, né? E o quanto que esses gestos que o atleta é exposto no campo, ele tem uma interferência sobre seu músculo mais que tem uma incidência maior de lesões ou não. Acho que o Gabi tem uma experiência muito grande com o movimento. Queria que você explicasse um pouco, Gabi, por que que as lesões de adutor, como o Caio falou, são das lesões ou das queixas mais incidentes dentro da prática do futebol? Qual que é a relação disso com a exposição que existe por parte desse esporte especificamente, assim? Boa. É, quando a gente vê as lesões, né, de adutores, acho que o fisioterapeuta ele tem que entender muito bem sobre mecanismo de lesão, né? Isso é fundamental. Até na construção da reabilitação, que quando a gente realmente está construindo um plano de tratamento, nosso objetivo final é fazer com que ele retorne ao esporte com mais segurança possível. E aí, entender o mecanismo de lesão é fundamental, porque você vai construir esse movimento de maneira gradativa, que é o seu objetivo final. A gente vê os principais mecanismos de lesões de adutores é justamente o quê? O gesto de paz, porque realmente a gente tem um momento ali maior de adução e também mudanças de direções de alta intensidade, né? Onde realmente a gente tem uma tensão ali importante nessa musculatura. E são movimentos que atletas de futebol fazem com frequência dentro do jogo, né? Seja no passe, numa finalização, troca de direções de alta intensidade. Então, realmente é um músculo muito exigido. Ainda mais sendo um lateral que realmente é muito exigido em cruzamentos, em passes longos, né? Às vezes até em treinamento, né, específico, para justamente aperfeiçoar a técnica, né? Enfim. Mas o entendimento do mecanismo de lesão é fundamental. E é interessante tudo que vocês vêm falando na discussão. Olha só como é a importância do diagnóstico, né? Uma vez um diagnóstico quando é feito de uma maneira errada, toda a cascata de recuperação, reabilitação do atleta pode ir por água abaixo. As tomadas de decisões vão ser erradas a partir do momento que um diagnóstico é de lesão, ele é errado, né? A gente está falando de uma lesão, por exemplo, do Wesley, pelo menos o que saiu na imprensa, uma lesão grau 3. Uma lesão grau 3, para quem não sabe, a gente tem mais 50%
da área de secção transversa do tecido lesionado, ou seja, é uma lesão severa. Né? Uma lesão igual do Neymar, foi uma lesão grau 2, a gente está falando de uma lesão que pode ser de 10 a 50% da área de secção transversa é lesionada do músculo. Então, grau 2, existe graus 2 e grau 2. Olha o gap, né? A partir de 50%, que é um grau 3, a gente está falando realmente de uma lesão extremamente severa. A gente fica triste pelo atleta, porque realmente é um sonho, acho que isso que é o sonho de qualquer jogador de futebol, né? É representar o seu país numa Copa do Mundo. Esse é um corte difícil pelo atleta, mas é um corte fácil pela lesão. Porque não tem discussão. É uma lesão grau 3 de adutor que, poxa, isso também, claro, vai depender da topografia. Os meninos vão lá, é A, B ou C, mas para quem não sabe, uma lesão A é a topografia miofascial, uma lesão B na junção miotendina e uma lesão C intratendinosa. Então, quanto mais próximo do tendão e no tendão, mais difícil é a reabilitação, ou seja, maior vai ser o prognóstico dessa lesão. Uma lesão grau 3, inevitavelmente, é um prognóstico mínimo ali de 8 semanas. Se é intratendinosa, é maior ainda. E a gente está falando de uma competição de 4 semanas. Então, é um corte fácil para o departamento médico. É diferente de uma entorse de tornozelo, de uma complexidade moderada, que aí você fala, poxa, será que vai dar? Porque às vezes a reabilitação, a recuperação do atleta é muito rápida. Agora, quando a gente está diante de uma lesão como essa, realmente existe uma facilidade na tomada de decisão do departamento médico em si. Quando a gente pensa nesse impacto, né, citou a palavra impacto, impacto ele vem tanto para o atleta, mas também existe o impacto que a gente vai começar a entender agora a nível técnico, né, do time em si. Por exemplo, o Wesley hoje é um atleta que tem uma característica de lateral direito que nenhum outro atleta que está hoje na seleção brasileira tem. Um atleta com um velocista, um atleta que tem um ímpeto ofensivo muito maior do que os atletas que estão hoje na posição dele hoje na seleção. E a gente acabou, né, recebendo ali que a convocação da pessoa que substituiu o Wesley não é nem da posição dele, veio um atleta de uma outra posição. O treinador entendeu que talvez naquele momento ele precisava, tinha mais necessidade de ter um atleta de uma outra posição que ele via um gap no elenco do que ter esse cara. Mas uma coisa é certa, hoje a gente não vai ter mais um lateral direito com ímpeto ofensivo. Nós não temos hoje no elenco, não temos, né? E isso eu acho que tem um impacto muito grande na tomada de decisão técnica ali agora do treinador. Quem escalar, como o time vai jogar e tudo mais. Então tem todo esse impacto que eu acho que é legal, né, de ser falado também, as pessoas entenderem. Não, sem dúvida, cara. E assim, isso levanta um outro ponto muito importante, a gente estava até discutindo aqui um pouco antes de começar o episódio, que é dentro de cada equipe você vai ter as bandeiras amarelas, as bandeiras vermelhas. Por exemplo, o Neymar hoje é uma bandeira vermelha, cara. Bandeira vermelha, que isso, quando a gente fala sobre eh, essas cores de bandeira, estão ligados ao nível dos fatores de risco que cada atleta pode ter. Só que o pessoal aí também tá familiarizado com essa linguagem nossa. Será que o Wesley era uma bandeira amarela? Isso a gente nunca vai saber porque nós não estamos lá dentro. Porém, esse processo de graduação é muito importante porque a graduação não entra somente com fatores de risco, mas também com questões estratégicas da seleção. Então, se estrategicamente, caso aconteça alguma coisa com esse atleta, eu não tenho peça de reposição, opa, máxima atenção para esses atletas. Eu acredito que, inclusive, existam outras posições que são ali quase que insubstituíveis ou que não exista uma peça de reposição à altura. No caso do Wesley, será que esse cara não vinha com uma queixa recorrente, né, para acontecer no momento que aconteceu ali do jogo? Será que valeria a pena aqui? Pode parecer que a gente é engenheiro de obra pronta, né? Mas valeria a pena expor esse cara a um último jogo amistoso antes do início da Copa do Mundo? Esse cara já não está definido como um principal titular? Então,
todos esses fatores estratégicos, e aí, sim, todo o staff de saúde e performance terá um papel e um impacto gigantesco nisso, sobre o monitoramento constante desses fatores de risco. E aí, entrando no aspecto de comunicação porque muitas vezes o departamento de saúde e performance, ou as áreas de saúde e performance, nem sabem o que a área técnica, comissão técnica, imagina sobre esse atleta. Porque se existe uma discussão, né, de compartilhar sobre, poxa, esse atleta aqui a gente não pode perder, cara, eu não tenho peça de reposição. Opa, esse cara aqui apresentou uma queixazinha, hein? Uhum. E se acontecer? É quase que dobra o valor dessa pequena queixa, quando existe essa informação, ela dobra, né, do nível de atribuição para uma tomada de decisão. Então, lamentavelmente, nós não vamos ter essa resposta, né? Não vamos ter, mas lamentavelmente, quando existe um estudo estratégico, essas duas áreas, saúde, performance e área técnica, precisa caminhar. Sim, eu acho que eu acho que é importante ressaltar isso, porque assim, se a lesão foi sem contato, como a gente fala, tem relação com a área de saúde e performance. Uma lesão com contato, fatalidade, carro batendo no carro, faz parte, vai amassar um carro e beleza. Mas esse raciocínio é interessante e importante, porque qual será que é o nível de informação que a CBF capta sobre cada amostra para tomar uma decisão e jogar todo mundo no mesmo bolo, né? Então, isso eu tô falando que eu não sei, mas se eu tivesse lá, por exemplo, eu falo, isso é algo muito básico, o nível de captação de informação pré-convocação, né? Então, o nível de informação tem que ser máximo. Eu acredito. Acho que vale um relato seu, você que trabalhou na Espanha, você viu o Yamik, né? O jogador é Marrocos? Eu tive hoje o Eray Comer, é zagueiro da Suíça, o Yamik era zagueiro do Marrocos. A gente tinha o Selim Amalá, que também era um meio-campista do Marrocos. São todos jogadores de Copa do Mundo, né? Na anterior. E isso que você está colocando é muito importante, porque nós tínhamos a responsabilidade de montar um informe, que a gente chama de Performance ID, com todas as informações desse atleta dentro do clube. Quais são as cargas que esse atleta possui, quais são os hábitos, Lembro disso falando. quais são os hábitos que esse Ramadã. atleta possui, quais são os hábitos de recovery, o que ele costuma fazer no -4, no -3, no -2, no -1, né? Pré-jogo, se existe alguma ação de ativação, quais são as queixas mais comuns que este atleta apresenta, quais são os tipos de trabalho de força que esse atleta está habituado a fazer ou não está habituado a fazer, quais são as sessões de treinamento, o nível de exigência de treinamento que ele mais sofre e que isso pode gerar repercussão, talvez em 48 horas e não em 72. Então, um detalhamento completo desse Performance ID é fundamental, cara. Fundamental, mas nem todo clube, eu sei que... Sim, e isso porque assim, se a gente fala nas todas as teorias que nós temos de, por exemplo, o atleta é convocado, Wesley da Roma. Roma tem um modelo de jogo que eu não sei qual é, a Roma. Provavelmente ele é um ala no Brasil, ele seria um ala bem um cara de apoio, né? Porque ele tem essa característica. Foi o Flamengo, ele era Então, um cara que mais que ofensivo. vai correr, né? Muito no box to box, que desgasta muito um atleta, né? Então, ó, ele faz uma viagem, ele muda o estilo de treinamento, talvez ele vira um ala mais recorrente, talvez ele é mais defensivo no Roma, não sei, né? Já são fatores que a gente sempre comenta, né, como fator de risco, então tem que ser olhado de forma diferente, né? É óbvio, né? Isso é interessante que você está falando, porque as tomadas de decisões, elas são mais assertivas a partir do momento que a gente tem dados. E a gente precisa colher esses dados da maneira adequada. Não sei como essa coleta de dados da CBF, mas, poxa, o mínimo que por exemplo, deveria ter
Cara, no último ano, como é que foram as lesões desses atletas aqui que eu tô, que é da minha amostra, que são os convocados? Qual é o histórico de lesão? Se a gente sabe, porra, que o principal fator de risco são as lesões prévias ali. Isso já ajuda a tomar algumas decisões. Hipoteticamente falando, não tô falando que isso ocorreu, tá? Mas, poxa, um atleta que tem uma lesão prévia no músculo X, ele começa a apresentar queixa nesse músculo durante o treinamento. Poxa, tem um amistoso, véspera de Copa, será que vale a pena expor? Com certeza não. Mas assim, você tem dados para tomar melhores decisões. E ainda tem um fator aqui que a gente nem comentou. A gente sempre fala que é a realidade realmente, a complexidade das lesões, né? E como essas lesões elas realmente se interagem. A gente está diante de um momento em que a carga de estresse e ansiedade dos atletas é altíssima, né? E cada atleta responde de uma forma diferente em relação a essa questão, né? E a gente sabe que isso, atrelado a outros fatores físicos de risco, cara, pode realmente culminar, né, numa lesão de si, né? Então, novamente, a dificuldade, né? Não é fácil tomar decisões, mas a partir do momento que você tem mais dados, se torna menos difícil, né? Não fica nem mais fácil, né? Menos difícil, né? E, cara, não digo, né, que talvez ele realmente não tenha tido nenhuma queixa pregressa à partida, né? Mas geralmente os atletas mais experientes são os que sobrevivem também, Isso também. porque são atletas que conhecem muito bem o corpo e não se sentem inseguros em não participar de um último jogo amistoso. Uhum. O Wesley é um cara que vem recentemente sendo convocado, é a primeira Copa, é jovem, é um momento probatório. E aí isso torna ainda mais desafiador para o setor de saúde e performance, que é extrapolar a condição dos números, do GPS, dos dados. E é o tete a tete mesmo, velho. É a relação do dia a dia, é entender que às vezes o cara não tá fazendo determinadas ações no treinamento, e você chega lá e fala: "Cara, como você tá se sentindo? Tô vendo você um pouco Prontidão baixa. um pouco preso, se guardando um pouco, tá tudo bem?". E nessas conversas, às vezes, vão sair coisas que nenhum teste isométrico voluntário máximo vai te entregar, nenhuma carga de treinamento, nenhuma termografia. Então, trazer também à tona isso. Porque existe um desafio muito grande, fisioterapeutas que estão vindo, sei lá, tem fisioterapeuta do Galo, tem um do Santos, tem um eles não conhecem esses atletas. Sim, sim. É uma margem de tempo muito pequena para você conseguir, que é o que eu falei, identificar os costumes, os hábitos, como que cada um responde como ser humano, cara. Então, quando você olha e não tem essas informações pregressas, porque deveria ter um estudo muito profundo, né, para identificar o que a gente pode encontrar lá sobre atletas, já que a gente vai ter um espaço de tempo muito pequeno, que o Wesley teve uma lesão aqui, né, dia 27 de março, e ficou até abril, se eu não me engano, uma lesão de posterior de coxa. Segundo, Então, teve uma no final do ano também. se você pensar, você vai ver que esse atleta, ele ainda tá dentro daquela janela de reincidência. Ele é uma bandeira amarela. Por quê? Se ele retorna em abril e a gente está falando de junho, ele está dentro da janela dos 2 meses, que é a taxa de reincidência altíssima. Opa! Você viu como que a gente vai identificando fatores de risco? E, por fim, me chama muito a atenção uma lesão como essa no minuto 17. Uhum. Uma lesão no minuto 17, em um gesto a nível de gerar uma severidade importante. Me chama atenção. Me chama atenção. Não vamos ter respostas, mas torna-se ainda mais lamentável de você pensar: puxa vida, cara, a gente tá falando de 15 minutos de partida, 17 minutos de partida. Será que esse cara tava em um nível de prontidão realmente para iniciar jogando? O cenário parece que podia ter sido evitado, talvez. Mas É complexo, é muito complexo. É importante a gente colocar aqui também o nível de complexidade de tudo isso, né? De todas as lesões. O ocorrido tá aí, fica sempre muito mais fácil
a gente analisar a situação pregressa, porém, a reflexão é válida. Porque a Copa do Mundo começa, velho. E mais fatores de risco vão estar instalados ali dentro da equipe. Acho que vale um relato, porque a gente vive o campo de batalha, né? E um fato que aconteceu com um atleta que eu trabalho. Na semana passada ele veio para um atendimento aqui. Eu já trabalho com ele quase 9 meses. Conheço o padrão dele, que é o que você está falando. Estável, né? Veio aqui a partir de uma lesão posterior, enfim, estável. Teve 2 dias de folga, voltaram, fizeram um monte de teste com ele, foram para academia com o grupo, na verdade. E fizeram um campo aberto, logo em seguida. Ele chega aqui, a gente vai fazer um trabalho que a gente faz específico, já identifiquei, ele já chega me relatando a queixa na posterior. Falou, cara, minhas 2 posteriores são pesadas. Na voz dele eu já entendi. Falei, bom, vamos abortar, vamos fazer um recover. Orientei, falei, olha, chega amanhã, conversa, né, com o pessoal. Como tinha uma janela até o jogo, tem tempo para construir o suficiente. E eu faço o atleta ele entender para que ele tome a decisão e se torne mais experiente. Esse cara é bem jovem, inclusive. O que aconteceu? Ele foi arrastando, realmente foi uma carga maior. O jogo era terça, e ele veio aqui quinta. Sexta, tiraram. Sábado, treinou meio. Domingo, treinou meio. Viajou, relatando a queixa. Jogou 7 minutos, sentiu. A posterior. O corpo tava dando sinal. E, cara, eu não fiz nenhum teste nele. É porque eu acompanho ele, sei que ele não relata. E eu sei que ele é explosivo. Ele é um cara que reage ao movimento. Ele tá numa fase muito boa, inclusive com gols, né, cortando, em alta velocidade. Ele não vai dosar. Ainda mais jovem, né? Ainda mais jovem. Teve uma lesão. O Rafa falou. Então, assim, a questão é o monitoramento, não foi Nordboard, termografia, e aí tem o carnaval que todo mundo... É importante? Sim. É, mas, cara, é isso que ele acabou de Não falar. pode faltar, né? E se você dá essa noção de entendimento do atleta, é muito importante porque ele fala, chegou a hora de eu comunicar. E ele vai entender também que é hora de não comunicar. Fala, não, eu consigo, pode ir que eu vou. É aberto uma borda ali para ele se ter vontade em comunicar. Só que isso só vem com proximidade. Só. O cara, você conhece ele, ele te conhece. Esse é o problema da seleção. Enfim. Porque os caras não têm, né? Eles têm pouco convívio com esses atletas ao longo de todo o processo. Alguns mais, né, que são convocados sempre, acabam já tendo uma relação, mas boa parte deles foram convocados, por exemplo, o Ibañez, quantas vezes foi convocado pré-Copa? O próprio Ederson agora, quantas vezes foi convocado pré-Copa? O Léo Pereira, quantas vezes foi convocado pré-Copa? Então, essa dificuldade justamente vem de tudo isso aí. Você não vai... É difícil você criar uma relação já de proximidade. Isso é muito difícil. Talvez durante a Copa isso aconteça, né? Se, né, os profissionais tiverem todo o traquejo, eu acho que consegue, com certeza. Mas isso vai ser ao longo do processo. E no momento inicial isso não existe. Eu vou só dar um relato rápido da época do Veríssimo, né? Que ele estava para ir para a Copa. Na época era outra comissão técnica, tudo. Eu não sei se isso extrapola para atletas não lesionados, mas existia um contato muito próximo conosco a respeito do atleta. Lógico, ele estava lesionado, eles precisavam de informes constantes, né? E eles procuravam a mim, em primeiro lugar, que era o profissional externo que trabalhava com o atleta, menos o clube. Chegaram a contatar o clube, sim, pedindo informações, mas o contato direto era com o atleta comigo. Então, assim, eu acho e eu espero que isso realmente aconteça para todos os atletas, porque esse tipo de informação ela é de um nível de relevância gigantesco. Mas deixa eu te perguntar, como que chegaram até você? Pela proximidade que os profissionais da seleção à época tinham comigo. Então, assim, ó, e essas pessoas eram já da saúde e performance ou não? Sim. Porque, para mim, cara, o ponto principal é esse. Existe um monitoramento pregresso. Quem são os profissionais que trabalham de maneira individual com esse cara? Além do clube. Porque muitas vezes o cara que trabalha de maneira individual conhece muito mais o atleta do que o próprio clube. São
no clube 35 atletas, cara, é muito difícil você realmente conseguir, né? E o Veríssimo era um caso especial. Especial. Será que vai? Será que não vai? Lesionou o cruzado, em que fase ele está? Essa é a pergunta minha também, que você fez. Será que esse cuidado e detalhismo é só pro cara do vai ou não vai? Sim, sim. Essa é a... Ou se a gente está realmente Ou existe esse zelo para todos os atletas. Deu uma ideia aqui na cabeça. Eu nem sei se existe esse profissional na seleção. Mas será que existe um analista de performance e saúde? que deveria ser Tem analista de desempenho, Sim, sim, que realmente vai fazer análise junto com o treinador, Técnica de scout, técnica tática. Agora, será que existe um analista de performance e saúde que realmente monitora esses atletas, né, constantemente, e aí realmente vai ter um arsenal ali, um banco de dados para realmente ajudar todos, né? Essas informações, como a gente discutiu aqui, com certeza têm uma relevância muito grande, né? A gente tem um acompanhamento longitudinal desse atleta, então o acompanhamento de todos esses parâmetros que vocês falaram é fundamental. É quase uma auditoria sobre Exatamente. cada Porque, assim, a atleta, gente cara. sabe que a gente tem, pô, preparador físico, seleção, fisioterapeuta, mas são profissionais convocados que vão estar de maneiras sazonais ali no momento, né? Agora, esse analista que realmente ele vai estar full a cargo realmente de prestar essa assistência e analisar esses atletas como um todo e acompanhá-los, né? totalmente, cara. Totalmente. Cara, indo um pouco bem para nossa área, já para uma parte final, eu queria que vocês falassem um pouco do processo de reabilitação desse tipo de lesão, né? O Lucão até citou aqui que deram um prognóstico extenso, né? Lucão, se quiser falar um pouco, e falar um pouco sobre esse processo de reabilitação, como ele é feito, como que é dividido isso, para as pessoas entenderem um pouco também como é uma reabilitação num caso, né? Uma gravidade um pouco maior, uma severidade maior de uma lesão como essa, dos adutores ali. Tentar até ser um pouco mais generalista, até para quem não é profissional da fisioterapia, que vai provavelmente acompanhar isso, né? Porque todo o tema tá bem alto em relação à Copa do Mundo. Mas basicamente, a gente divide uma lesão muscular em 3 fases de forma bem sucinta, assim, falando, né. A gente vai ter uma fase protetiva, uma fase de restauração da capacidade e uma fase de exposição. Claro que principalmente, né, a questão da fase da exposição, que é a última fase desse bloco aí, é onde o mecanismo de lesão, o tipo de músculo afetado, tudo isso vai influenciar em como que vai ser feito esse retorno. Mas a gente geralmente divide, né, nesses 3 pontos, uma fase inicial que vai ser protetiva, o atleta, né, vai se expor pouco, uma fase intermediária onde a gente vai ter um ganho de capacidade e restaurar a capacidade funcional desse atleta, e a fase de exposição ao esporte, que aí acho que é a fase de maior complexidade, que é onde você vai devolver o atleta para a demanda esportiva, e aí vem essa série de fatores que a gente tem que considerar. Eu acho que um ponto importante até sobre o que a gente estava falando agora, os fatores de risco são extremamente importantes numa lesão muscular, né? A gente sabe que a lesão prévia é o principal fator que a gente tem. E será que se a gente analisasse, ou, por exemplo, a gente abriu aqui e viu um chat ali que o histórico de lesão do atleta, um atleta que está no final de temporada e está indo para a Copa do Mundo, será que realmente era viável ele jogar um amistoso, como a gente falou nesse ponto, né? Considerando todo esse histórico, uma janela de 6 meses, acho que teve 2 lesões posterior e essa lesão agora, né? Então, são fatores que, inclusive, dentro do processo de reabilitação, eles têm que ser levados em consideração. Diferente a gente habilitar um atleta que já tem histórico de lesão daquele grupo muscular, ou que vem no histórico de lesão, do que um atleta que está no seu primeiro episódio, né? Então, todos esses fatores, eles devem ser levados em consideração na hora do processo. E um último fator, assim, uma última coisa que eu acho que as pessoas ainda têm muita dúvida, principalmente o leigo ou o recém-formado, né, da nossa área, da área da saúde em geral, é achar que o atleta melhorou da dor, ele já está apto a voltar, né? E a gente sabe quantos critérios nós temos que ter ao longo de todo esse processo. Tem que ter critério para evolução de fase, a gente tem que ter critério para evolução para o campo, a corrida, enfim, critérios de carga para a gente conseguir evoluir a carga, controlar bem isso, para que ele tenha uma exposição gradativa e segura, que é o principal, né? Não adianta nada a gente retornar um atleta com nível de lesão como essa, com uma severidade como essa, principalmente agora que ele retorna, ele já não vai para a Copa, ele precisa pensar na longevidade dele para ele se preparar para a próxima Copa, preparar para a temporada que vem e tudo mais. Então, essa é uma reabilitação que tem todo um contexto, que precisa ter toda uma. Ser muito bem desenhada essa reabilitação para que esse atleta não venha a sofrer com novas lesões, como ele parece que vem sofrendo já há algum tempo, né?
Eu acho que é isso. A gente encerra mais um episódio aqui do Forfis em Campo. Se você tiver alguma sugestão, manda pra gente de temas que vocês querem que a gente fale e até a próxima. Valeu! Boa.